E aí, pessoal, tudo certinho? Eu espero que esteja bem com todos vocês. Eu gostaria aqui de, nesse primeiro instante aqui, me apresentar e apresentar esse projeto para vocês. Como vocês veem, o nome do canal aqui é X-Enem, né? Tudo aqui vai estar ligado com a temática dos X-Men. Cada professor tem lá a sua personagem. No caso, eu sou o Senhor Sinistro. Então se prepara para que ao longo do ano aí tenha um aprendizado sinistro de matemática, hein? Essa pelo menos é a nossa ideia. O meu nome é Luiz Cláudio, eu já trabalho com matemática, assim, ensinando tem uns 25 anos, já tem um chão bom aí, né? E aqui nós vamos tentar contribuir com o seu aprendizado justamente nessa disciplina, matemática. As aulas de matemáticas, elas serão publicadas todas as segundas-feiras. Então, vê no banner do canal aqui que tem lá o dia de cada área de conhecimento. Matemática vai ser publicada segunda-feira. Toda segunda-feira, então, você vai ter vídeo novo de matemática, não só meu, né? Tem mais dois professores de matemática, o professor Luan e o professor Rogério. Vocês verão também os vídeos deles sempre nas segundas-feiras. E vocês também podem acompanhar tudo que a gente vai fazer. Aqui na descrição tem um link com a programação das aulas, né? Tudo que a gente vai estudar tá marcado lá. Então, não deixa de conferir, não deixa também de assinar aqui esse canal, né? O X-Enem é para você, né? Venha ser um ex-estudante, olha que legal. Venha ser um ex-aluno aqui no canal do X-Enem. Então, já assina o canal, né? Lá, marca lá o sininho das notificações para você poder receber o aviso. E vamos trabalhar juntos aí, né? Tem uma porção de coisa que a gente programou, né, para poder estar aí junto com vocês. Por exemplo, nós temos nas redes sociais, você vai nos encontrar lá no Instagram, no Facebook. Siga a gente por lá então, porque tudo vai ter uma porção de dicas que a gente vai disponibilizar para vocês, além das aulas aqui em vídeo durante praticamente a semana inteira, né? De segunda a sexta a gente deve ter vídeo aqui para você poder chegar bem lá no Enem, tá certo? Bom, além disso, você também vai ter acesso a um ambiente virtual, um Google Sala de Aula, onde nós teremos lá todo o material organizado, tem e-books, tem dicas, tem uma porção de coisa. Bem aqui embaixo na descrição tem um link, onde você vai preencher um pequeno formulário para a gente saber o básico sobre os estudantes que estarão conosco, e você vai ser colocado lá em um ambiente virtual. E aí vamos também interagir por lá. Tem um canal também no Telegram, que você pode nos acompanhar. Também está na descrição aqui todas essas informações, tá certo? Bom, acho que o que eu tinha de passar de recado inicial é isso. Então, bora para a aula? Depois da vinheta. Então, olha só, primeira coisa que nós vamos estudar, essa trilha de conhecimento que vocês terão aqui comigo, é uma trilha de conhecimento que fala sobre funções. Então, a nossa ideia é dar uma caminhada por esse assunto de funções. Vamos, nessa primeira aula, entender o conceito de funções, as funções mais simples. Depois nós vamos falar de funções afins, funções quadráticas, exponenciais, logarítmica. Tudo que for relacionado à função, nós faremos então nessa trilha. Terminou essa trilha, a gente começa uma outra trilha envolvendo um outro assunto, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma função? Bom, você poderia encarar função como uma caixa de transformação, igual essa que você está vendo aqui, tá vendo? Tá vendo que tem aqui alguma coisa entrando, alguma coisa que vai ser colocada dentro da máquina, que vai entrar na máquina, e há alguma coisa aqui que vai sair da máquina, não é? Então essa transformação aqui é que eu vou chamar de função, se ela tiver certas características que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, mas basicamente, o que uma função faz é transformar um número em outro número com base, nesse momento, em uma regra.
A rigor, a função não precisaria ter uma regra de transformação. Mas nesse momento aqui, para a gente dar o pontapé inicial, nós vamos pensar em funções que têm ali uma regra de transformação. Então, basicamente, o papel da função é transformar uma coisa em outra, né? Transformar um número em outro número com base em uma regra. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Olha só, vamos supor que a regra de transformação seja essa aqui, multiplicar por 2. Veja só, vamos fazer um recorte aqui e olhar para funções que transformam um número em outro número. Tá certo? Com base em uma regra. Então, se a regra de transformação fosse, por exemplo, assim, multiplicar por 2, e eu colocasse para entrar aqui, por exemplo, vamos supor que a entrada aqui fosse menos 4. Qual que seria a saída aqui se vai multiplicar por 2? Bom, seria menos 4 vezes 2, daria menos 8. Então, a saída seria menos 8. Se entrasse aqui um 5, por exemplo, qual que seria a saída do lado de cá? Bom, a regra aqui é multiplicar por 2, então 2 vezes a entrada, que é 5, 2 vezes 5, iria sair de cá 10. Se eu entrasse aqui, por exemplo, com 7, né? Se eu entrar com 7, como a regra aqui é multiplicar por 2, vai sair do lado de cá 2 vezes 7, que dá 14. Agora, pense em uma entrada genérica. Pense que aqui vai entrar, por exemplo, um número qualquer que eu vou chamar de x, por exemplo. E que a saída aqui eu vou chamar essa saída de y. Qual que seria a relação entre a entrada e a saída? Né? Se entra x e é para multiplicar por 2, a saída aqui, eu vou encontrar o valor da saída pegando a entrada que é x e multiplicando por 2. Então, eu tenho aqui a regra matemática de transformação, y igual a 2x, em que o x é lá o valor de entrada e o y é o valor de saída. Então, nós temos aqui uma transformação que obedece a essa regra, tá bom? Vamos ver um outro exemplo? Agora, pense em uma situação onde a regra de transformação seja essa que nós colocamos aqui, elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Então, suponha que a entrada aqui seja menos 4. Qual será a saída associada a essa entrada? Se é para elevar ao quadrado, eu tenho que pegar aqui o menos 4 e elevar ao quadrado. Menos 4 elevado ao quadrado dá mais 16, não é isso? Porque número negativo elevado a expoente par dá positivo. Então, aqui eu vou ter como saída aqui mais 16, certo? E se eu pegasse aqui o 13 e colocasse ele na entrada? Se a entrada aqui na caixa de transformação for 3 e a regra de transformação é elevar ao quadrado, a saída vai ser 3 ao quadrado, ou seja, será 9. Cuidado para não confundir 3 elevado ao quadrado com 3 vezes 2, né? 3 ao quadrado dá 9. Se a entrada aqui for, por exemplo, menos 7, a saída vai ser, então, menos 7 ao quadrado. Ou seja, a saída será mais 49. Tudo bem? Bom, diante disso, eu poderia agora perguntar o seguinte: e se eu estiver diante de uma entrada genérica qualquer? Qual seria a saída? Né? Se entra x e é para você elevar ao quadrado, geralmente nós usamos o y para representar a saída e o x para representar a entrada. Você vai ver que a saída, ela depende da entrada. Aqui eu posso pegar um número da minha cabeça aqui e colocar na entrada, desde que ele possa ser transformado, não é verdade? A saída, ela depende da entrada. Então, nesse caso aqui, a saída é a entrada elevado ao quadrado. Então, nós dizemos assim que o y igual a x elevado ao quadrado. Você entendeu? Viu como é que é simples? Isso aí é um exemplo de função. Uma função, basicamente, ela transforma um número em um outro número, nesse momento, a partir de uma regra de transformação. Mas se você olhar situações mais gerais, você pode ter funções
onde não necessariamente você tem aquela regra pronta. Pode ser, por exemplo, os dados que saem de uma máquina lá em um laboratório, e aquilo ali pode ser uma função. Mas isso aí é um outro momento que a gente fala sobre isso. Vamos tratar agora dessas funções que a gente tem uma regra de associação para fazer essa transformação. Vamos ver outro exemplo? Olha só, vamos supor que a regra aqui seja triplicar e adicionar 5. Nesse caso aqui, se a entrada aqui, por exemplo, for 4, aqui está dizendo que é para triplicar. Triplicar o 4 é pegar o 4 e multiplicar por 3, não é? E aí vai ficar 12. E depois você vai adicionar 5. Ó, adicionar 5. Então ficou assim, 3 vezes 4, 12. 12 com mais 5 dá 17. Então a saída aqui vai ser 17. Vamos supor que você coloque na entrada aqui, por exemplo, menos 2. Qual vai ser a saída associada ao menos 2? E você pode colocar assim, ó, 3 multiplicado por menos 2, porque não falou aqui que é para triplicar? E depois você vai adicionar mais 5, olha aqui, ó, mais 5. Então 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 com mais 5 dá menos 1, não é isso? Então a saída aqui é o menos 1. Repare que esses números que eu estou colocando na entrada aqui são números arbitrários da minha parte. Eu estou escolhendo aqui de cabeça. Já a saída não é arbitrária, a saída depende da entrada, certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um 8 aqui, e eu quiser saber qual que é a saída, eu vou passar por essa regra aqui, que é triplicar, pego o 3 e multiplica pelo 8, e depois eu tenho que adicionar mais 5. 3 vezes 8 dá 24, e 24 mais 5 dá 29. Então, a saída aqui será 29. 29 está associado ao 8. Tudo certo? Por enquanto está entendido a ideia de função? Bom, e se eu colocasse um valor de entrada genérico aqui? Eu estou colocando aqui uma letra representando qualquer valor que eu pudesse passar aqui por dentro dessa regra de transformação, dessa caixinha. Qual que seria a saída aqui? A saída, como eu comentei com vocês, nós vamos chamar de y. Então aqui eu tenho x representando um número que está na entrada e o y representando o número que está na saída. Como é que seria isso aqui? Triplicar e adicionar 5. Basicamente é o que nós fizemos aqui, não é verdade? Eu vou dizer o seguinte, que a saída, eu tenho que pegar a entrada e multiplicar por 3 e depois adicionar 5. Não é isso? Não foi isso que nós fizemos aqui com o 4, com o menos 2 e com o 8? Para poder encontrar essas saídas, então aqui é do mesmo jeito, eu tenho que fazer da mesma forma, se a entrada for uma entrada genérica. Entendeu? Simples, não é? Bom, deixa eu colocar uma pergunta aqui para você. Você está vendo que eu estou inventando esses números aqui da minha cabeça e eu consigo, para cada número que eu invento, eu consigo chegar aqui em uma resposta. Eu consigo chegar a um número associado a essa entrada. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso sempre é possível? Não importa a regra de transformação, eu sempre consigo fazer a transformação? Vamos ver um exemplo? Vamos olhar esse exemplo aqui. Extrair a raiz quadrada. Vamos pegar aqui, por exemplo, a raiz quadrada positiva, tá bom? Então, se eu colocasse na entrada aqui 16, a raiz quadrada positiva de 16 seria 4, não é? Se eu colocasse um 2 na entrada aqui, teria como calcular a saída? Claro, basta extrair a raiz quadrada de 2. Isso aqui a gente consegue fazer. E se eu colocasse um menos 4 aqui na entrada, eu precisaria extrair a raiz quadrada positiva do menos 4, ou seja, um número positivo que é elevado ao quadrado a menos 4. Só que não existe isso dentro dos reais. E nós estamos falando aqui de transformações de números reais para números reais. Então, nesse caso aqui, eu não tenho o número associado a ele. Então, dependendo da regra, pode ser que você não tenha esse número aqui na saída associado ao número que está na entrada. Entendeu? Mas, mesmo assim, eu consigo ainda escrever aqui a regra de associação, não é verdade? Eu só não posso dizer que é para todos os números que eu me imaginar.
eu preciso fazer uma pequena restrição. Mesmo assim, eu consigo escrever a regra de associação, não é verdade? Se entra um x aqui na minha máquina de transformação, se eu tenho um x aqui, qual é a saída aqui? A saída aqui, o meu y, ele vai ser a raiz quadrada da entrada. Só que, para você extrair raiz quadrada, o número não pode ser negativo. Então, aqui eu tenho que o x, ou seja, a minha entrada, ela precisa ser um número maior ou igual a zero. Simples, né? É isso. Vamos continuar? Bom, então, mas o que é uma função, na verdade? Olha, na verdade, uma função é assim, ó, é uma relação entre dois conjuntos. Então, em um conjunto que eu vou chamar de A aqui, eu tenho os números que eu vou colocar lá na entrada, naquele exemplo que a gente estava dando anteriormente. Em um outro conjunto estarão as saídas, né, que eu vou chamar aqui de B. E eu posso ter uma regra ou não de transformação. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui o 4 sendo levado aqui no 5, por exemplo, teria isso aqui acontecendo. Aí eu aviso que o 4 é transformado no 5. Eu poderia ter aqui o menos 3, por exemplo, sendo transformado no 8. Um exemplo. E aí eu poderia ter aqui, por exemplo, o 10 sendo transformado no 30. E aqui eu poderia até ter outros números, o 40 aqui, por exemplo. Então, relações desse jeito que transformam um elemento do primeiro conjunto aqui em um único elemento do segundo são chamadas de funções. Está por escrito aqui, ó, função é uma relação em que para cada elementozinho do conjunto de partida aqui, a gente tem apenas um elemento no conjunto de chegada. Né? Aqui nesse conjunto de partida é onde estará o conjunto que nós vamos chamar de domínio. Não, então aqui é onde está o domínio. Então, no domínio da função estarão lá todos os números que podem ser transformados pela regra de transformação da função. Aqui no conjunto de partida, eu não posso ter nenhum elemento que não tenha correspondente lá no conjunto de chegada. A partida aqui, que é a entrada, ó, isso aqui é o conjunto de partida. Esse aqui é o conjunto de chegada. É aquela saída lá daquela caixinha nossa, né? Todo elemento que você colocar aqui, ele tem que ter um correspondente do lado de cá. Quando isso acontece, eu chamo isso de função. Você poderia falar assim, então me dá um exemplo aí de uma relação que não fosse função. Olha, se eu colocar esse 4 aqui também se relacionando com esse 8 aqui, eu não vou ter uma função. Não é verdade? Não tem uma função. Porque eu não tenho essa situação para cada elemento do primeiro conjunto, tenho um único correspondente no segundo. Eu tenho aqui um elemento no primeiro conjunto que tem dois correspondentes no segundo. Então, para isso aqui, isso não é função. Tá certo? Então, pessoal, olha só. Agora, para a gente poder finalizar, inclusive, a questão da notação, do que nós vamos utilizar para representar funções em termos de notação, vamos entender o seguinte. Aqui, ó, nesse exemplo aqui da caixa de transformação, eu teria a lei de transformação, como vocês viram anteriormente ali. Essa regra de transformação, por exemplo, eu vou chamar de F, de G, de H, tem lá um nome qualquer para essa regra de transformação. Aqui eu tenho a entrada, que são os valores que eu arbitro, mas não é qualquer valor. Tem que ser valor que possa ser transformado. Se a regra aqui for extrair a raiz quadrada, a entrada não pode ser menos 4. Então a gente tem que observar isso. Aqui, ó, é como se eu tivesse uma caixinha aqui cheio de número para eu poder passar aqui por dentro dessa função. E essa função vai transformar esse número em um outro número para depositar aqui nessa outra caixinha. Então o domínio é onde estão todos os números que você pode colocar para ser transformado por essa função, né? E aqui, no contradomínio, estarão todos os valores possíveis que você quer considerar para essa função. Geralmente, a gente deixa como contradomínio o conjunto dos números reais, né? E aqui no domínio é um subconjunto, que pode ser inclusive os números reais,
um subconjunto dos números reais. Essa relação aqui, vamos imaginar que esse conjunto aqui eu chamo de A e esse aqui eu chamo de B. Né? Eu estou partindo do conjunto A e estou indo para o conjunto B. Por exemplo, nós poderíamos ter uma função definida da seguinte forma. Eu aviso assim, ó, eu vou pegar uma função f que vai pegar aqui um número real não negativo. Eu estou dizendo aqui como é que é o conjunto de partida. Essa saída aqui, você vai pegar ela dentro dos conjuntos reais que não são negativos. E ela vai ser levada no conjunto dos números reais. E qual vai ser a regra de transformação? Poderia ser assim, pegar um x, transformar esse x em um y, onde esse y fosse a raiz quadrada de x. Nesse caso aqui, eu posso escrever apenas, assim, y igual a raiz de x, ou eu posso escrever f de x igual a raiz de x. Eu estou falando da mesma transformação, ok? Entendeu aí? Então, esse primeiro conjunto que aparece aqui vai dizer quais são os números que você pode passar aqui por dentro da caixinha. E o conjunto de chegada vai dizer qual é a cara do conjunto de chegada. Geralmente, ele é o conjunto dos números reais. Se você colocar um conjunto menor aqui, por exemplo, assim, de -1 até +1, aí você está fazendo uma restrição. Você só pode passar por dentro da caixinha números que vai chegar do lado direito lá, entre -1 e +1, nesse exemplo que eu estou passando para vocês. Certinho? Isso com relação à escrita. Mas eu poderia colocar uma situação assim, f de r em r, que transforma um x em um y, onde esse y igual a 5x, por exemplo. Nesse caso, qualquer número real pode ser transformado por essa regra aqui em outro número real. Eu poderia escrever aqui também f de x igual a 5x, e eu estou falando então da mesma coisa. Tá certo? Eu estou falando da regra de transformação. Isso é uma função, essa é a forma com que a gente vai se referir às funções. Então, se a gente, por acaso, escrever assim, função de A para B, quer dizer que a função transforma um elemento do conjunto A em um elemento do conjunto B. E embaixo vai ter a regra de transformação. Nós vamos combinar aqui o seguinte, que a menos que seja mencionado de forma explícita, o domínio é o maior subconjunto dos reais para o qual a lei de associação faz sentido. O que quer dizer isso? Vou te mostrar. Bom, olha só. Entenda o seguinte, vamos combinar. Bom, olha só, vamos fazer um combinado aqui, hein? A menos que seja mencionado de forma explícita, o domínio que nós estaremos considerando será o maior subconjunto dos reais para o qual a lei de associação faz sentido. Então, por exemplo, assim, fazer sentido quer dizer assim, se transformar, fazer sentido é eu conseguir transformar em um número real. Por exemplo, se eu escrever assim, f de x igual a raiz de x, e ao contrário do que nós fizemos antes, nós não colocamos assim, f, de a, tracinho b. Não colocamos nada, só escrevemos assim, f igual a raiz de x. f de x igual a raiz de x. Nesse caso, se alguém te perguntar assim, qual que é o domínio dessa função? Está perguntando o seguinte, quais números que eu posso passar por dentro dessa regra? É isso que ele quer saber. Então, nesse caso aqui, se não for mencionado nada ao contrário, nós vamos entender por domínio dessa função aqui, o maior subconjunto da reta para o qual essa regra faz sentido, no sentido né, de transformar em um número real. Isso aqui só não tem sentido se for negativo, né? Ou seja, não transforma em um número real se o x for negativo. Então aqui basta eu dizer assim, ó, é o conjunto dos reais não negativos. Pronto, isso aqui já é o domínio. Se escrevermos assim, ó, g de x é 1 dividido por x menos 1. Olha, essa regra de associação aqui, ela transforma um número real em outro número real, desde que esse número não seja o 1. Porque se for o 1, vai ficar 1 dividido por 1 menos 1, que dá 0, não é isso? Vai ficar 1 dividido por 0. A divisão por 0 não existe. Então, nesse caso aqui, se ninguém falar nada,
Aí fica acertado o seguinte, que o domínio da função são os números que você está aqui do lado de cá, que você pode passar por dentro dessa caixinha de transformação. Então o domínio da função é o conjunto de todos os números reais, tirando desses números reais o 1. Fora isso, qualquer número pode ser colocado lá. Então veja, a menos que a gente faça uma menção explícita em contrário, nós estaremos considerando o maior subconjunto dos reais para o qual a lei de associação faça sentido. Entenda que as nossas funções, elas serão assim definidas, né? A partir de um subconjunto aqui dos reais para os reais. Só que se a gente não escrever isso aqui, fica subentendido esse nosso combinado que fizemos agora. Beleza? Vamos falar de gráfico agora, vamos? Então, vamos falar de gráfico. Por que gráfico é importante? Gráfico é importante porque dá para a gente uma informação visual. Nós temos uma ideia de qual é o comportamento dessa relação que nós temos entre entrada e saída. Ou seja, aumenta a entrada, a saída aumenta rápido, aumenta devagar, ou ela fica oscilando, por exemplo, ou ela vai sempre crescendo, vai decrescer, enfim. Gráficos são importantes. Agora, o que eu vou entender por gráfico de uma função? Lembra que nós falamos ali anteriormente que nós estaríamos trabalhando com funções assim, né, definida de um subconjunto da reta em um número real lá. Né? Uma função, ela transforma um número real em outro número real. O que a gente tem aqui? Nós temos um x, esse x ele é transformado através dessa lei de associação aqui em um y, onde esse y ele depende do x, ele é uma função do x. O que eu vou entender por gráfico de uma função? Eu vou entender como sendo o conjunto de todos os pares ordenados. Eu poderia até escrever assim, ó, que gráfico de uma função f, isso aqui é o conjunto de todos os pares ordenados x, y, onde o y é um f de x e o x pertence ao domínio da função, ao conjunto de partida. Quando você fizer isso aqui, você vai ter, então, vários pontinhos, né, em um sistema de coordenadas cartesianas. Você vai ter vários pontinhos que, se um for colocado assim, um atrás do outro, você vai ver que dá uma linha, dá uma curva. E essa curva nós vamos chamar de gráfico. Por exemplo, uma situação bem bobinha, bem simples aqui. Pensa em um gráfico de uma função mais ou menos como essa aqui, f de x igual a 2x. Então, se você pegar alguns valores para colocar no lugar do x, você poderia fazer assim, ó. Vamos colocar aqui o x, aqui eu tenho o x igual a menos 1, o x igual a 0 e o x igual a 1. E aqui eu tenho o y. O y é a imagem do x pela função f. Então, se eu passar menos 1 aqui por dentro dessa função, ó, a imagem do menos 1 é você trocar o x por menos 1. 2 vezes menos 1 não dá menos 2. Depois, se você passar o x aqui por dentro, o 0 aqui por dentro, ó, 2 vezes 0 não dá 0. E depois, se você passar 1 aqui por dentro, se você trocar o x aqui por 1, vai ficar 2 vezes 1 dá 2. Tá vendo isso aqui? Isso aqui você pode olhar isso aqui como pares ordenados. E a partir daqui você pode fazer um gráfico. Como que seria esse gráfico? Eu vou te mostrar. Olha só. Tá vendo aqui, ó, x e aqui y. Quando a gente vai fazer o gráfico de uma função, o x ele vai ficar aqui na horizontal, é onde estão os valores que pertencem ao domínio. No caso aqui, seriam os valores que estão dentro desse conjunto A. E aqui na vertical é onde está o contradomínio, tá certo? Então, veja bem, agora eu tenho que marcar esses pontos aqui, ó. Ponto que tem x igual a menos 1 e y igual a menos 2. Então, eu venho aqui, ó, x igual a menos 1, eu traço uma linha aqui paralela ao eixo y e vou até lá o y igual a menos 2. Vamos colocar aqui menos 2, vamos imaginar que deu aqui. Então, aqui eu tenho menos 2. Eu marquei esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto menos 1, menos 2. É esse par ordenado aqui que nós temos aqui. Entendido?
Agora esse outro ponto aqui, ó, o ponto 0, 0, tá bem aqui. Depois o outro ponto é o ponto 1, 2. Então x aqui é 1, y aqui, ó, 1, 2, ó, 2 aqui. Esse ponto aqui, 1, 2, é um ponto do gráfico da função, certo? Se eu tivesse apenas esses valores aqui, se o meu conjunto A for apenas esses valores aqui, menos 1, 0 e 1, esse aqui que você está vendo é o gráfico da função. É o conjunto de todos os pares ordenados, onde você tem o x dentro do A, ou seja, dentro do domínio, do conjunto de partida, são os números que vão ser transformados, e o y são as respostas, né? São as associações. O menos 1 está associado com menos 2, o 0 está associado com 0, o 1 está associado com 2. Então, esses números aqui, eles são números que vão pertencer ao contradomínio, né? No y aqui está o contradomínio. E esse conjuntinho que você está vendo aqui, ó, ele também recebe um nome especial. Ele é chamado de conjunto imagem. Então, se alguém falar assim, a imagem, eu estou falando dessas respostas, tá? Então, isso aqui é chamado de conjunto imagem. Veja, a gente está colocando aqui alguns marcos iniciais. Se você já domina isso, você pode falar assim, nossa, mas eu queria alguma coisa um pouco mais profundo, mais, né, que me oferecesse mais desafio, que fosse mais desafiador. Calma que a gente vai chegar lá, mas vamos aos poucos. Vamos fazer um nivelamento aqui, de modo que todo mundo saiba do que a gente vai estar falando ao longo dessa trilha que a gente vai caminhar juntos, tudo bem? Vou mostrar para vocês agora essa questão de gráficos de funções, mas usando ali um programa de computador para eu poder fazer isso aqui com mais pontos, para que você veja qual vai ser a cara dos desenhos que nós vamos obter, né, das linhas que nós teremos em cada situação. Vamos lá? Então, gente, olha só. Aqui tem a mesma situação que nós tínhamos anteriormente ali, tá? Que f de x igual a 2 vezes x. E aqui, nosso domínio, os valores que vão passar aqui por dentro da função, ele vai de 0 até 5, né? E aqui eu peguei pontos a partir do 0, com uma distância de uma unidade. Então, do 0 vai para o 1, vai para o 2, vai para o 3, para o 4 e para o 5. Eu tenho aqui, ó, se o meu domínio tiver somente esses pontos, esse aqui seria o gráfico da minha função. Bom, agora vamos ver o que acontece com esse conjunto de pontos, com esse gráfico, quando eu aumento a quantidade de pontos que eu tenho entre o 0 e o 5. Esse 1 aqui, como eu falei com você há pouco, ele é a distância entre esse primeiro ponto e o segundo, e o terceiro e o quarto. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0,5, né, 0,5 aqui, você vê que de 0,5 em 0,5 eu tenho um valor e sua respectiva imagem. Falei para vocês que era imagem ali agora. E aí você vê que esses pontos aqui têm uma característica, eles estão alinhados, tá? Aqui um atrás do outro. Não é? E se eu colocar aqui, por exemplo, ao invés de ser de 0,5 em 0,5, se eu colocar de 0,25 em 0,25, olha só como é que esses pontinhos ficaram aqui. Se eu colocar uma distância menor ainda, ó, se colocar de 0,1 em 0,1, olha só, eles ficaram mais pertinhos ainda. Se eu liberar esse início e esse fim aqui eu estou colocando para começar no 0 e terminar no 5. Mas vamos supor que eu colocasse o fim aqui para um outro valor qualquer. Por exemplo, vamos supor que o início fosse menos 10 e o fim fosse mais 10. Isso aí nós estamos falando do eixo x aqui, do domínio. Então vai de menos 10 até mais 10. Eu posso fazer com que essa distância aqui fique cada vez menor, e você verá que, na verdade, esses pontos, eles vão sempre continuar com essa característica, eles estão alinhados. Se eu colocar aqui 0,05, vai ficar mais grudadinho um ponto no outro. De modo que quando nós pensarmos em uma situação onde eu tenha todos os números reais, aí você verá que se eu tiver todos os números reais, o gráfico meu ele vai ser uma reta. Então, nesse caso, f de x igual a 2x, o gráfico é uma reta. Se eu mudar essa regra aqui,
Vamos supor que ao invés de x, fosse x elevado ao quadrado. Esse chapéu 2 fica desse jeito, tá certo? Olha só, se você mudar para x ao quadrado, o formato do gráfico ele muda. Aqui a distância está de 3 em 3, não é? Se você colocar ela de 1 em 1, ela vai ficar desse jeito. Se você colocar ela de 0,5 em 0,5, você tem mais pontos, mas esses pontos estão ficando todos em cima de uma curva. Essa curva aqui é chamada de parábola, nós vamos estudar sobre ela depois. Se você colocar de 0,1 em 0,1, ou seja, a distância de um pontinho para o outro é de 0,1 em 0,1, você vai passar a ter esse formato. Então, esse aqui é o gráfico dessa função y igual a x ao quadrado. E eu poderia colocar aqui, por exemplo, 2 elevado a x. Olha aqui o formato desse gráfico. Inclusive, agora nesses tempos de pandemia, você deve ter visto muito esse tipo de gráfico lá na hora de mostrar como é que está o crescimento da pandemia. O modelo matemático que se usa para poder fazer previsões é uma curva dessa, é uma exponencial. Né? E nós vamos estudar essa função depois. Essa aqui é a função exponencial. Eu poderia mudar isso aqui, ao invés de 2 elevado a x, colocar 2 elevado a menos x. É a regra de transformação. Se for 2 elevado a menos x, o gráfico já passa a ter uma outra cara. Né? Poderia ser, por exemplo, assim, f de x igual a cosseno de x. Nós também vamos estudar isso aqui. E aí você veja só como é que o gráfico fica. Então, entenda, cada função que nós vamos estudar, ela tem um gráfico, uma cara, um tipo característico. E é bom que a gente saiba como é que é a cara de cada gráfico desse que nós vamos estudar. Entendido? Bom, é isso. E aí, minha gente? Mas então é isso que a gente queria falar com vocês nesse primeiro momento aqui. Agora, no nosso próximo encontro, nós vamos começar a separar essas funções. Vocês viram funções no aspecto geral, mas nós vamos começar a pegar ali essas funções e olhar para um tipo característico, né? Se ela tiver, por exemplo, uma lei de associação que é um polinômio de primeiro grau, o que acontece com o gráfico? Quais são as características dele? Se for um polinômio de segundo grau, qual que é a característica dele? Esse tipo de função a gente utiliza para modelar que tipo de problema. E depois, se for exponencial, e se for logarítmico, e se for função trigonométrica, nós vamos falar sobre tudo isso. E aí eu aguardo vocês aqui na próxima semana para a gente continuar com essa trilha. Essa aqui é a trilha de funções. Eu te garanto que se você estiver aqui toda semana fazer tudo que a gente sugerir, eu acho que você vai ter um aprendizado sinistro. Vamos lá? Vamos estudar? Então é isso. Encontro vocês aqui na próxima semana. Tudo de bom? Tchau!